Olá, meus amigos. Mais uma vez, vou Manu aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a língua portuguesa. Agora vamos trabalhar a questão das mudanças de sons usadas nas palavras. E essas mudanças de sons correspondem também a mudanças de significados. Muitas vezes eu não preciso colocar nenhum acento na palavra. Vai depender só da maneira como eu vou falar. Então, por exemplo, vamos pegar uma palavra bem simples aqui. Olha só. Vamos tentar ler. Como é que vocês leram? Bolo. Não é isso? Bolo. Mas eu posso usar essa mesma palavra sem fazer nada com ela e dar um outro significado. Por exemplo, bolo. O que é bolo e o que é bola? Então, bolo, o bolo da vovó. Agora, bolo, de bolar, de criar alguma coisa. Por exemplo, eu bolo um bolo diferente. Quer dizer, eu criei um bolo diferente. Vocês viram? Não mudou nada aqui, ó. B-O-L-O. Mas, dependendo da maneira como eu falo, essa palavra ela toma um significado diferente, né? Vamos pegar outra palavra simples. Vamos apagar agora a palavra bolo e vamos pegar uma outra palavra muito simples também, ó. F-O-F-O. Como é que nós lemos? Nós podemos ler fofo ou fofo, né? Então vamos lá. Quando eu uso a palavra fofo, no sentido de fofar, por exemplo, fofar a terra, eu fofo a terra para a água entrar melhor para as plantas. Beleza? Agora, e o fofo? Mimi é um gato fofo. Qual é o significado desse fofo aí? É macio, peludo, né? Aquele bebê é muito fofo. Muita gente fala isso, né? Aquele bebê é muito fofo, significando o quê? Aquele bebê é interessante, é engraçado, né? Todo bebê ele é interessante. Mas dependendo da maneira como a pessoa fala isso, essa palavra pode ter vários significados. Mas sempre focando a questão do carinho. Então vocês viram, ó, duas palavrinhas que nós trabalhamos. Bolo ou bolo e fofo ou fofo. Ok? Agora, Manu, mas tem umas palavrinhas que tem um negocinho em cima. Aquele negocinho em cima é um acento, né? Tem umas que dão um som mais aberto, e aí a gente chama aquele negocinho de acento agudo. E a outras, o pessoal chama de chapeuzinho do vovô. É o acento circunflexo. Esse nome não é importante. Importante é você saber que aquele aberto, o som aberto e o som fechado, né? Então, por exemplo, vamos usar uma palavra aqui que é muito interessante para nós discutirmos. Vamos tentar ler essa palavra, ó. Ba. Agora eu coloquei o acento lá. Ba. Notem que eu abri a boca 3 vezes, ó. Ba. Para quem não sabe, né? Baobá é uma planta da África. Na verdade, é a planta que simboliza a África. É uma planta muito interessante. Ela dá um simbolismo à África. Assim como, por exemplo, o pau-brasil, ele é o símbolo do Brasil. Assim como em Portugal, a oliveira é a planta símbolo
daquele país. Então, muito interessante, vocês estão percebendo como é importante a gente estar relacionando essa questão da leitura e da escrita com a natureza, porque é a natureza que nos ensina muita coisa. Na verdade, o ser humano, tudo que ele aprendeu com a natureza. E por isso foram surgindo os nomes das plantas, os nomes dos animais, os nomes dos rios, e os povos de muito tempo atrás já tinham essa sabedoria. E se vocês forem pesquisar direitinho, vocês vão ver que tudo tem um fundamento, né? Por exemplo, eu sou brasileiro, então a árvore símbolo do meu país é o pau-brasil. E a palavra, esse Brasil aí vem de quê? É porque é uma madeira, quando você corta essa madeira, por dentro ela tem a cor de brasa, parece uma madeira que pegou fogo. Todo mundo já viu um graveto pegando fogo, ele fica uma cor vermelho vivo. Então, essa madeira tem essa característica. Daí a palavra Brasil, que quer dizer madeira cor de brasa. Do mesmo jeito que em Portugal, a oliveira, ela representa o quê? Ela representa longevidade, ela representa a duração. Em Portugal tem oliveiras que já existem há mais de 1000 anos. Você pode falar, mas Manu, como é que pode? Às vezes a gente coloca uma plantinha e daqui a pouco ela morre. E tem planta com tanto tempo assim? Tem. Por quê? Do mesmo jeito que nós precisamos ter saúde, a planta também tem que ter saúde. Então, essa questão aí de se defender contra as doenças é uma palavra que a gente chama de imunidade. Esse nome, por enquanto, não é importante, não. Só para o nosso bate-papo. Então, por que a oliveira dura tanto tempo? Porque ela tem uma alta imunidade, quer dizer, ela é capaz de se defender de várias doenças. Por isso, ela dura tanto tempo. Assim como o baobá, a mesma coisa. Ele tem esse significado. Então, só recordando, né? Baobá é uma planta que representa a África, pau-brasil representa o Brasil e a oliveira representa Portugal. Por falar em Portugal, o que acontece? Algumas palavras em Portugal são pronunciadas com um som aberto e outras com um som fechado. E muitas dessas palavras, no Brasil, por exemplo, ela pode ter... Você se perdeu aí? Não. Você se perdeu? Não. É porque o senhor está falando como se estivesse procurando o material no papel. Sim, era o exemplo. Já descobriu? Já. Então tá. Então o senhor recomeça. Tá. Por falar nisso, em Portugal. Isso. Fica olhando para cá. Tá. Vai. Então, meus amigos, por falar nisso, em Portugal existem algumas palavras que são pronunciadas com o som aberto. E no Brasil, elas são pronunciadas com o som fechado. Por exemplo, a palavra tênis. No Brasil, eu escrevo assim, ó. T-E, esse acentozinho aqui, que é o circunflexo. Em Portugal, eu escrevo do mesmo jeito, só que ao invés de usar esse acento, eu escrevo assim, ó. Então, no Brasil você fala tênis fechado. Em Portugal você fala tênis aberto. Do mesmo jeito que no Brasil você fala, por exemplo, gênero. E em Portugal você fala gênero aberto. Quilômetro. Lá em Portugal, quilômetro. Som aberto. Termômetro. No Brasil, termômetro. Em Portugal. Então vocês estão vendo? Qual é o certo, qual é o errado? Não existe certo, não existe errado, como eu já falei para vocês. A maneira de falar de cada local, ela precisa ser respeitada. Com isso, a língua portuguesa, ela se tornou
uma língua muito rica. Inclusive, em Portugal, existem muitas palavras que elas se originaram do árabe. Olha que coisa interessante. Porque os árabes viveram no local onde hoje é Portugal e Espanha durante muito tempo. E com isso eles deixaram bastante coisa da sua cultura. Por exemplo, a palavra algarismo, né? A gente já trabalhou aqui, por exemplo, primeiro, primeira, segundo, e aí, então, relacionando com os números. Então, aqueles 10 símbolozinhos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, com eles nós formamos todos os números. Assim como com as letras do alfabeto, nós formamos todas as palavras. Então, vocês estão percebendo que existe uma relação muito grande entre a questão dos números e das letras. E vocês estão percebendo o tempo inteiro que eu estou falando aqui, ó, abrir a boca 2 vezes, abrir a boca 3 vezes, abrir a boca 1 vez e assim por diante. Então, o tempo inteiro a gente faz essa relação palavra-número, número-palavra. Assim como a gente procura falar, escrever, depois escrever e falar, ok? Então, com isso, a gente termina essa parte da questão dos sons. Vocês viram, mudando o som, muda o significado. Algumas palavras são usadas só no sentido da frase, no sentido daquilo que nós estamos dizendo, e aí o som já se modifica, e outras, elas precisam de um acento, né? Para fechar, vamos fechar com mais uma palavra da África, né? Uma palavra que muita gente conhece, a palavra Iorubá, né? Olha só, Iorubá. Agora abrir a boca quantas vezes? 4. Ó. Iorubá. E tem um acento. Porque se eu não colocar o acento, ia ficar o quê? Ioruba. E aí não fica correto. Tá? Então, em alguns momentos, há necessidade de você colocar o acento. Em outros momentos, não. Ah, Romano, mas como é que eu vou gravar isso aí? Não precisa. Isso aí, a proporção que a gente vai fazendo, vai escrevendo, e aí eu repito aquela questão que eu falei no início, a importância de você escrever. Porque quando você escreve, você depois volta naquela palavra e aí você vai lembrar aquilo que foi falado. Finalizando essa parte do som aberto e do som fechado, só lembrando a palavra Iorubá, com esse som aberto, eu queria dizer que nós fechamos esse primeiro bloco das nossas conversas. Trabalhamos algumas letras, tá? Combinamos essas letras e até como um incentivo para vocês. Não precisa fazer a conta. O Malu vai dar um número para vocês. Vejam só, nós trabalhamos 10 letras combinadas com mais 5. O que deu um total de 50 palavras. Essas 50 palavras são apenas um modelo, daí vocês vão criar outras. Então isso significa o quê? Que nós estamos cada vez aprendendo mais. Eu sugeria que vocês revisassem aquilo que vocês anotaram. Se você não conseguiu anotar tudo, como as conversas elas estão gravadas, fica fácil você fazer suas observações. E caso você tenha alguma dúvida, nos procure. Nós temos um serviço chamado Você que Pede. Então você manda a sua dúvida e nós estaremos aqui prontos para corrigir qualquer tipo de dificuldade. Quero desejar a todos um bom descanso, um bom retorno e futuramente o Vomanu vem com mais dicas sobre leitura, escrita e interpretação, ou seja, entender aquilo que nós estamos lendo e escrevendo. Até porque essa conversa não tem fim, ela pode demorar quanto tempo nós quisermos. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela atenção.
estamos uns aprendendo com os outros. E futuramente vocês vão ficar muito satisfeitos porque nós vamos utilizar palavras das regiões de cada um de vocês, seja no Brasil, seja em Portugal, seja na África. Muito obrigado por tudo.